Paz do Senhor, amados irmãos, estamos mais aqui para gravar uma mensagem, para você que está ligadinho conosco, aqui vai ouvir através da internet, que Deus abençoe você, saudades, amados irmãos, e você que ainda não te conhece, que Deus abençoe, somos irmãos em Cristo, e tenho certeza que o Senhor tem uma obra grandiosa. Vamos orar ao Senhor. Pai, querido Deus maravilhoso, nessa noite te louvamos, papai, pelo teu imenso amor e pela tua presença. Senhor, então neste momento tão precioso, papai querido, não podemos entrar na tua presença e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pois pecamos pelo falar, pelo ver, pelo ouvir, pelo orgulho, pela soberba, papai querido, pela negligência de muitas vezes te adorar como Senhor, ou te servir, papai, verdadeiramente como tu queres, não é que nós pensamos, papai. Então perdoa, pai, cada palavra que ofendemos essas pessoas, papai, e aqueles que ofenderam também, que nos dirá perdão, pai, porque o Senhor disse perdoar, será perdoado, se não perdoar, nós seremos perdoados, papai, nós queremos pedir perdão, pai, nos lavar no sangue precioso do teu Filho amado, Jesus, que nos purifique, nos santifica de toda e qualquer condenação, e para isso convidamos o Senhor Espírito Santo, que revelar a tua palavra em cada coração, em cada vida, e quando a tua palavra é ministrada, Senhor, sabemos que não é por força, não é por violência, mas pelo teu Espírito Santo. Então, Senhor Espírito Santo, seja convidado a tocar em cada coração, que precisa ser de um toque, que precisa ser, Senhor, do teu abraço, da tua presença, da tua paz, do teu gozo, que excede todo o entendimento, e aquele que está enfermo, que está doente, Pai, seja curado, em nome do teu Filho amado, Jesus, Pai, que receba um renovo espiritual, que receba cura, receba transformação, Pai, que todas as vendas espirituais sejam aniquiladas, para que entendam, compreendam e guardem a tua palavra e haja salvação, e o teu nome seja adorado e glorificado. Nós oramos em nome do teu Filho amado, Jesus. Você crê? Diga amém. Eu quero convidar você, meu amado, a meditar na palavra do Senhor. Geralmente, eu não coloco temas em pregações, Seria interessante fazer isso. Dizem que é bom grado colocar um tema, mas realmente eu não costumo colocar um versículo, um capítulo, para que você possa acompanhá-lo, mas eu vou colocar um tema para você. Você é nobre? Seja um cristão nobre. Guarda isso no teu coração. Cristão nobre. Vamos ler? Atos 17. Paulo anuncia a Jesus Cristo. Uma tradução da palavra do Senhor que nós lemos aqui, diz assim: tendo passado por Anfilópolis, Apolônio, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que fez necessário que Cristo padecesse e estivesse entre os mortos, e proclamava Jesus, que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como a multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Porém, os líderes judeus sentiram-se forte inveja. Reuniram alguns homens perversos entre os ocupados, e agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-lo para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos, entregaram os governantes da cidade, exclamando: este tem causado algum alvoroço em todo o mundo, agora chegou também aqui. E Jason o hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo com o decreto de César, proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Eu vi tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos, apenas libertaram Jason e os demais irmãos após pagamento da fiança estipulada. Amém? Olha que coisa linda. Irmão Paulo, pregando o seu evangelho, suas viagens missionárias, pregando e falando do amor de Deus. Nós vimos aqui que ele estava falando o único evangelho que deve ser pregado, o único evangelho que deve ser declarado a todas as pessoas, o evangelho que o próprio Jesus veio, se revelou a nós e que Paulo pregava. O evangelho simples, o evangelho onde o homem deve se converter a Cristo, onde o homem deve reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus e pedir perdão pelos seus pecados e se arrepender dos seus pecados. Quer dizer o quê, pastor? Quer dizer, meu amado, que o primeiro homem, Adão, pecou. O primeiro homem pecou com o pecado da desobediência à palavra de Deus. Deus disse para não comer, para não tocar, ele comeu, ele tocou. Culparam-se a Eva, mas a verdade é, Adão não assumiu a responsabilidade. Foi dado a ele a responsabilidade. E ele descumpriu, e ele não foi enganado como Eva por Satanás, ele simplesmente foi e comeu. Pela desobediência entrou o pecado na humanidade, no homem.
O pecado trouxe ao homem uma consequência. Foi tirado a presença do Espírito Santo de Deus. Com a consequência disso, o homem precisou trabalhar. Consequência disso, o homem precisou agora, suas mãos se machucarem, seria lá no início, né, o trabalho que foi tirado. Até então o homem era o administrador do paraíso. Todos os dias à tarde o Senhor tinha comunhão com o homem, passeava à tarde no paraíso. O desejo do Senhor é que isso. O homem que ele formou sua imagem, que semelhança, que eu adorasse a Ele e louvasse e seja grato a Ele. Em algum momento não aceitaram. E como houve o pecado, só tinha um jeito de realmente o homem ser perdoado, porque até então, a partir desse momento, quem estava reinando sobre o homem agora não era mais o Senhor, mas sim Satanás, o príncipe desse século. O homem deu a Satanás o direito de governar aquilo que era para o homem governar, e o diabo veio para matar, roubar e destruir, e tentar roubar a glória de Deus, uma vez que ele queria ser isso, porque também foi ingrato a Deus. Ele era querubim ungido, um anjo de luz, que regia, segundo alguns teólogos, segundo alguns historiadores, segundo a palavra de Deus, ele que louvava a Deus por causa do seu brilho, por causa da sua glória, ele quis ser maior que Deus. Também foi ingrato, perdeu a sua posição. Mas agora ele não tinha como tocar Deus. Mas ele, para entecer o coração de Deus, então, como ele tem enganado o homem, ele se tornou o príncipe dos homens. Isso tinha um jeito do homem vencer. Só tinha um jeito do homem retornar. Pecado. Mas o que é pecado? Não existe pecado. Então veio a lei. A lei instituiu o que é pecado. Sendo pecado, a lei foi criada de tal forma, uma forma tão dura, que nenhum homem sequer conseguiria cumprir a lei para ter o resgate. Porque quando o homem cumprisse a lei, ele teria o direito de perdoar pecados, já que veio pela desobediência. Então, se o homem obedecesse toda a lei, teria o direito de perdoar pecado. Nenhum homem conseguiu. Mas o Senhor havia profetizado que da semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, que de duas Satanás. Então, Jesus, meu amado, o Senhor gerou Jesus. O Senhor gerou. Maria, a Virgem, gerou. Teve um filho. O seu filho caminhou na terra como um homem. Como homem, ele não errou nenhuma vez. Como homem, ele curou, falou do reino de Deus, mostrou o amor de Deus, a bondade do Senhor, falou do reino dele. Foi desprezado, foi traído, foi repudiado e se entregou para ser morto por você e por mim no Calvário. E quando ele se entregou, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou o preço quando ele verteu o sangue dele no Calvário, foi consumado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou e subiu à direita do Pai, está sentado à direita do Pai, e a Bíblia foi clara, Jesus venceu. E pagou o preço, é graça, a favor imerecido. Aquilo que os homens não conseguiu, Jesus conseguiu. O direito de perdoar pecados, mas para todos aqueles que crerem nele, para aqueles que abrirem o coração para ele, e saberem que nós pecamos, e por causa do nosso pecado, o Filho de Deus, ele foi chicoteado, o Filho de Deus, ele foi desprezado, o Filho de Deus foi rejeitado, o Filho de Deus foi machucado, o Filho de Deus foi morto no Calvário, com a morte mais indigna, a morte maldita, foi crucificado por nós. E Paulo agora estava pregando e falando do amor de Deus. Paulo estava falando agora que Jesus venceu, que aquele que acusava os homens foi derrotado. Aquele que acusava o homem, agora o homem tinha uma oportunidade agora de tirar o vazio do seu peito. O homem tinha uma oportunidade agora de conhecer um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus real, um Deus amoroso. Mas ele também dizia, e nós temos que entender isso, que o próprio Jesus diz, que agora ninguém iria mais ao Pai se não fosse através de Jesus Cristo, homem. Ninguém chegaria mais diante do Senhor se não fosse através do amor dele, amar ao Senhor Jesus e confessar e se arrepender dos seus caminhos. A Bíblia diz que todo que confessar diante dos homens, o Senhor vê diante dos anjos, o seu nome escrito no livro da vida. E aceitá-lo como Senhor e Salvador. E a partir desse momento, só adorar a Ele, só seguir o caminho com Ele, caminhar com Ele, porque o Espírito Santo retornaria todo aquele que crê no Senhor recebe como presente. O Espírito retirado na desobediência, mas pela obediência, abrir o coração para Jesus e aceitar como Salvador, o homem recebe de volta a paz, o gozo e a alegria. Aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que o homem não conquista, aquilo que o mundo não dá, aquilo que a bebida, as drogas, a prostituição, o dinheiro, não dá. A religiosidade, o que você foi pago, oferecido, comprado, jejuado, subido, descido, não consegue suprir. Mas quando o homem faz um ato de fé, reconhece, então há uma paz, uma alegria tremenda.
E Paulo, meu amado, foi pregar em Tessalônica. E Paulo foi até a sinagoga. Por 3 dias ensinou, por dias ele falou, debateu e mostrou quem é Cristo. Que coisa maravilhosa. Pessoas entenderam. Ele comprovou e mostrou na Bíblia tudo que os profetas falaram, tudo que foi dito ao longo dos anos se cumpriu. Até aquele momento, Cristo se cumpriu, então verdadeiramente porque você falar o que passou é fácil, mas o que ia acontecer jamais. Então tudo que foi dito sobre Jesus, que era o Messias, foi comprovado. E a palavra do Senhor diz aqui que, versículo 3, Jesus que vos anuncia é o Messias. Ele fala, o Messias que é para vir é Jesus. E ali diz que alguns judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como a multidão de gregos, e de Deus, diversos senhores da alta sociedade. Então diz que alguns judeus abriram os corações, os gregos abriram o coração para conhecer esse Deus. Mulheres da alta sociedade, então vamos dizer, pessoas com riqueza, pessoas com um certo poder econômico, pessoas que podiam ter tudo na sua vida, mas eles não tinham a paz. Mas quando ouviram falar do Messias, reconheceram o Messias, começaram a seguir Paulo, porque via algo diferente nele, a presença do Espírito Santo, e o próprio Deus. Só que tem um problema. Ali diz que havia sinagoga, né? Judeus, algumas traduções de sinagoga de Satanás, alguma situação. Por quê? Porque tem que tomar cuidado com quem se alia, cuidado com o que está vivendo. E diz aqui que aqueles homens, quando viram ali Paulo pregando com uma clareza maravilhosa, vendo as pessoas agora que talvez nunca sentiram uma felicidade tão grande, vendo os homens gregos nas suas religiosidades, nas suas idolatrias, nos seus ídolos, em todos aqueles que ofereciam, em tudo que eles adoravam, em todos os seus cultos de orgias, em seus cultos que eles ofereciam, os seus animais, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, as suas imagens, as suas esculturas, ninguém via tanta alegria como aquelas pessoas. E os sacerdotes, os líderes, arrumaram agora pessoas para se juntar a eles. Infelizmente, meu amado, nos últimos anos a igreja aconteceu da mesma forma. Quando sentiram uma forte inveja, homens perversos, desocupados. Homens perversos, desocupados. O Espírito se atrai. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Qual é o evangelho que você está ouvindo? Se é o evangelho de Cristo puro, se é um evangelho por interesse, se é por ganância, se é politicagem, se é um evangelho de julgo, se é um evangelho de filho. O evangelho de filho é diferente. É graça e favor merecido. Nós somos filhos. Jesus pagou o preço. Não temos que pagar preço. Temos que amar o Senhor e obedecer. E esses ocupados, esses homens que se reuniram, resolveram perseguir. E diz aqui que invadiram a casa de Jason. Foram lá buscar Paulo e Silas para levar, com certeza, para apedrejá-los. E levaram lá e eles chegaram lá e não acharam. Não acharam Paulo e Silas. Mas pegaram Jason. Diz, olha, tem uns homens aí que estão pervertendo, diz aqui, né? Esses têm causado alvoroço em todo mundo. Chegaram aqui também. Diz aqueles homens que estavam pregando, alvoroçando todo mundo, falando em todas as cidades, falando um alvoroço, que acabando com a nossa religiosidade, acabando com a nossa lei, acabando com a nossa cultura, acabando difamando os nossos deuses. Vamos trazer para você uma cidade aqui, mostrando que nós estamos errados, abrindo nossos olhos. Eles vieram alvoroçar nossa cidade também. E para Roma ainda, diz que usou outro rei. Jesus agora é o rei, e é verdade. E agora que fizeram, levaram Jason. E para irmão, a gente vê que é algo interessante, né? A gente acha que é só o Brasil e situações terríveis. Nós temos líderes que prenderam aí Jason e a Bíblia diz que eles pagaram fiança. Não tinha nada errado. Precisou pagar uma fiança para ser liberto. Como Paulo também, quando foi preso também, você via lá o governador também, todos os dias falava com Paulo para pagar uma vez, dar um dinheirinho para libertar ele. Então esse espírito, meu amado, é um espírito maligno que nós temos que orar. A gente dá risada para não chorar, mas tem que expulsar esses demônios em nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que esses homens perseguiram. Mas eu quero chegar para você num assunto mais interessante. Porque muitas vezes há milhares e milhares de pessoas hoje que infelizmente estão enganadas com pastores, com líderes, com o evangelho, que não é o evangelho da graça. Porque tudo que tem que pagar um preço, irmão, não é graça. Tudo que você tem que fazer por merecer, também não é graça. Tudo que você precisa ser condenado, não é graça. Tudo aquilo que as pessoas te medem, te excluem, ou te expulsam, ou te condenam, porque você pregou, porque você falou, também, meu amado, está equivocado. Porque uma das coisas que você precisa entender é que Paulo explicava, está escrito na Bíblia.
o que entendeu e compreendeu. E muitas vezes a Bíblia diz que o povo de Deus é enganado porque falta conhecimento. Conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Mas existe uma coisa tão interessante que eu falei, se você é um cristão nobre ou não. Olha, nós precisamos se tornar nobres, irmãos. Se não é nobre, pastor, o que é nobreza, será? O que é uma pessoa nobre? Uma pessoa que reconhece os valores das pessoas, uma pessoa que é grata, uma pessoa que tem valores, que tem fundamentos, que tem uma cultura, ou examinação, ou não cultura. Tem pessoas, meu amado, que não têm sequer um centavo e moram em comunidades que são nobres. Tem pessoas que moram em palácios, são ricas, riquíssimas. Infelizmente, não vou nem colocar título, para não te ofender e não ofender. Na igreja, milhares e milhares de sacerdotes, de líderes, pastores, homens detentores de leis, muitas culturas e muitas religiões, em muitos lugares, homens se achando o conhecedor, mas na mente se enganados, equivocados, que diz só um Deus, só um Senhor, único, verdadeiro é Jesus Cristo. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. E se não for convencido pelo Espírito Santo de Deus, que é um presente para aquele que aceita Jesus. Eu quero falar para você agora o que é um cristão nobre. Quem que é um cristão nobre? Vamos na Bíblia. Paulo precisou sair de Tessalônica porque ele saiu dali e foi até Bereia. Chegando em Bereia, então diz aqui o versículo 10, então logo ao cair de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, chegando ali dirigiram a sinagoga local. Lá vai novamente Paulo à sinagoga, afinal de contas ele podia pregar, ele era mestre, ele estudou os pés de Gamaliel, Deus sabe como é que ele chama, talvez ele chamou você no teu local de trabalho, porque você pode entrar nesses lugares, alguns entram no presídio, outros na faculdade, na universidade, hospitais, né, muitos lugares de trabalho. E Paulo foi estudar Gamaliel, tem um título de mestre, então ele podia entrar na sinagoga e dar os ensinos porque ele era mestre. Mas ele diz que o que ele aprendeu juntamente com Gamaliel, o que ele aprendeu na lei, o que ele aprendeu tudo para ele considerar como esterco a partir do momento que ele conheceu Jesus. Então, meu amado, não se preocupa muito em querer ler, porque a letra mata. Se preocupa muito em querer fazer muito curso, muitas coisas, achar que você tem que saber, ter que conhecer. Não, você precisa conhecer quem é Jesus. Você precisa aceitar e se arrepender realmente dos seus pecados e convidar a ser Deus como Senhor Salvador, se batizar para morrer, mostrar para o mundo que você morreu, ressuscitar e com Cristo, como ressuscitou, quando sai das águas ressuscitado, receber e buscar o batismo com o Espírito Santo, aceitando Jesus, convidando-o para entrar no teu coração, então você se tornará filho de Deus. E diz aqui que os bereanos eram mais nobres do que tessalonicenses. Mais nobre? Eu achei interessante, mais nobre do que tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário da Escritura com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Que nobreza, irmão. Nobreza é quando você para examinar a palavra de Deus. Não vai, Maria vai com as outras, desculpe as Marias. Não vai, meu amado, como vamos dizer aqui, aquele bichinho que anda no cabelo, como é que chama? Piolho, que anda e de pôr na cabeça dos outros, vai pela cabeça dos outros, depois é morto. E muitas vezes, meu amado, as pessoas se tornaram assim. Mas em Bereia, não. Paulo foi falar. Paulo foi explicar do sacrifício de Jesus, tudo que Jesus padeceu, todo o seu sofrimento, o amor de Jesus, então eles pararam. Eles pararam e foram verificar e descobriram. E viram que tudo aquilo que Paulo estava falando era verdade. Que Jesus Cristo é o Messias. Que o preço está pago. Que agora não há mais necessidade de lei, que agora não há mais necessidade de ídolos, que agora não há mais necessidade de imagem, que agora não há necessidade de mais pagar preço, que agora verdadeiramente o Messias chegou, o libertador chegou, e que eles poderiam novamente receber intimidade com Deus, através do seu Filho amado Jesus, através do sangue de Jesus que os purifica e santifica, e ter intimidade novamente, receber dentro do seu ser, porque o templo do Espírito Santo, meu amado, é você, quando você reconhece e vê. E o problema é que eles estudavam, nobres. E hoje nós vemos milhares e milhares de crentes religiosos, milhares e milhares de cristãos religiosos, pessoas que têm a sua devoção, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas de bom grado, pessoas que realmente só estão inteiramente enganadas e confundidas com relação ao Cristo que elas estão servindo, e principalmente ao direito que tem
A herança que tem. Estão doentes, estão enfermas, estão depressivas, estão angustiadas. Passamos luta? Passamos, sim. Enfermidade, sim. Mas só que não entendem. Por não ter a nobreza de julgar a profecia e amar o profeta, se tornaram não nobres, porque o nobre, meu amado, ele sabe. Julgar a profecia é ver se o que está sendo dito, pregado, é real. Se condiz com a palavra de Deus. Se agrada o coração de Deus ou não agrada o coração de Deus. Se realmente eu sirvo a Deus porque o João falou, porque o morto voltou, porque o santo padre, o santo pastor, o profeta falou, aquele homem falou, aquelas pessoas falaram, todos falaram, o sacerdote falou, o líder falou, então vou crer. Não, meu amado, vê se está na palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, para. Seja nobre, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o homem. Se não serve para você, porque está embaixo deste jugo, é comodidade, é fácil. Ou será que você tornou também, como diz aqui a palavra do Senhor, sacerdotes que ficaram com inveja, com raiva, né? Homens que estavam intencionalmente desocupados, né? E outros também que estavam ali, né? Aqueles homens entraram ali para fazer perversos, que estavam ali para ter uma vantagem financeira, uma vantagem econômica, uma vantagem sexual, uma vantagem política, ou simplesmente tirar um descargo com medo da morte, com medo de Satanás, meu amado. Não funciona assim. Aceitar Cristo é ver uma vida cristã, abrir o coração para Cristo. E nós vamos ver que a palavra do Senhor diz aqui novamente, que quando eles pararam diariamente para meditar na palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, foi se tornado como homens nobres, cristão nobre. E às vezes, irmão, é uma vergonha, mas também que a gente passa dias sem meditar na palavra de Deus. De que nós vemos na igreja, falamos, Deus fala comigo, o Espírito Santo fala. Deus fala comigo, o Espírito Santo revela a nossa vida, mostra a falta de perdão, a raiz de amargura, revela que nós estamos vivendo uma vida de interesse, de engano, estamos acomodados, estamos errados, enganados, estamos servindo outros deuses, fazendo nossas orações a outros deuses, dando glória a outros deuses, gastando nosso dinheiro a outros deuses, sacrificando os nossos filhos a outros deuses, dentro da própria igreja, idolatrando os profetas, entre aspas, idolatrando pastores, se aliando a pastores que, quando alguém fala algo diferente, é cajado, mas não teve coragem de ser nobre, não teve coragem de olhar e saber que o teu coração está cheio de amargura. Ser nobre dizer que o teu coração está triste. Ser nobre dizer que o teu coração, meu amado, está pervertido. Ser nobre que o teu coração está em uma situação difícil. E sabemos, irmão, que nós estamos longe da graça de Deus. Todos os homens estavam de Deus, mas através de Jesus nós temos filhos. Se queremos aceitar Jesus Salvador, nós vamos vencer. Mas em algum momento nós erramos e falhamos. E aí a gente sofre o dano. E a palavra do Senhor diz que uma multidão de pessoas. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como grande número de mulheres gregas e da alta sociedade, não poucos homens gregos. Mais uma vez, líderes gregos, alta sociedade, pessoas, mulheres, creram e abriram o coração. Abriram o coração crendo no Senhor Jesus. Mais uma vez, nós vimos ali Satanás usando, mais uma vez, Satanás querendo roubar a glória de Deus. E os púlpitos, irmão, está cheio de homens querendo roubar a glória de Deus. Está cheio de homens dizendo, eu fiz, eu faço, eu construí, eu fiz o que você fez. Eu não fiz nada, irmão. Você fala do amor de Deus. Pastor, quantos membros você tem? Eu? Não tenho nenhum. As ovelhas são do Senhor Jesus. O que nós temos é a obrigação de pregar o Evangelho. A pregação, pregar a verdade, meu amado, e ouvir a verdade. Dizer a verdade é que milhares e milhares de pessoas estão vivendo uma mentira. Estão se acomodados dentro da sua igreja, acomodados dentro da sinagoga, era igreja, irmão. E algumas tornaram a sinagoga de Satanás. Os gregos adoravam seus deuses, seja nos astros, seja seus ídolos, seja suas imagens, seja seus animais. Cada um tinha ali milhares e milhares de tudo aquilo que o Senhor disse que é abominável aos olhos do Senhor. Sem falar que também havia ali, se você fizer Diana, os cultos grandiosos, suntuosos. E tem pessoas defendendo, meu amado, essa mentira. E coloca no nome de cristão. Não, cristão é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. É guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Milhares e milhares de pessoas hoje que acharam melhor se acomodar em igreja, se acomodar em lugares onde tem o seu salário, onde tem a sua função, onde tem o seu prestígio reconhecido, onde a sociedade dá um certo prestígio social para ele, dizer que está e sentar, e a verdade de ser cristão é estar onde Deus quer que você esteja, não onde você quer e não onde eu quero, mas que você precisa ter caráter, ser nobre, viver o evangelho de Cristo, amar a Cristo sobre todas as coisas, amar o teu próximo, não julgar, não medir, não condenar, mas ver a verdade do evangelho de Cristo. Mas sabendo que essa verdade vai gerar para você ciúmes naqueles que não são. Vai gerar pessoas que segundo os seus corações, vão buscar e vão se levantar contra as pessoas para verdadeiramente perseguirem, para impedir a verdade, porque a luz incomoda as trevas e milhares de pessoas estão em trevas, porque não são nobres em parar para meditar, para ouvir, julgar a profecia, amar o profeta. Se está escrito, meu amado, se você pediu uma palavra de Deus, Deus falou com você, então obedeça, para de querer procurar alguém, você vai encontrar um espírito de mentira, de engano. Para de querer tantos profetas, porque você tem o Espírito Santo que revelar toda a verdade. O Senhor diz, eu enviarei o Espírito Santo que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e ensinará toda a verdade. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. A única verdade é que ninguém vai ao Pai, se não for através do Senhor Jesus Cristo. Ninguém conhece o Filho, se o Pai não revelar, se o Filho também, o Espírito Santo não te trazer a revelação da palavra de Deus, dando sabedoria e entendimento, você não vai conseguir. E se você pedir e desejar, o Senhor mede para você pedir sabedoria, entendimento e ter intimidade com o Espírito Santo. E ser cheio do amor e frutificar para a glória do Senhor. Então será uma bênção. Caso contrário, meu amado, se você não buscar o Espírito Santo, a letra mata. E muitas pessoas dizem, não, irmão, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Cuidado. Tem milhares e milhares de crentes. Começaram no Espírito, mas estão mortos. Começaram no amor, regrediram, estão vendo uma situação difícil. E diz aqui que Tessalônica ficou sabendo que Paulo estava lá em Bereia pregando, né? Ensinando a palavra de rumar e imediatamente para lá, instigando a população. Foram lá instigar a população. Não é bem assim, não é bem assado, tem que pagar preço, tem que subir um monte, esse monte, jejum aqui, paga lá, paga aqui, faz volta aqui, compra lá, dá isso aqui, faz aquilo outro, ora por mim, 6 horas por mim, não, irmão. Unidade da igreja é você tem que orar, você tem que servir, você tem que semear. Amor, gratidão e vitória. Tem que semear. Crise financeira, tem que semear na casa de Deus, irmão. Semear. E cristão descendo a lenha. Não, irmão. O agricultor, na época de crise, ele semeia, espera a colheita e colhe. O cristão agora, no meio de crise, cadê? Fugiu. Não semeia mais nada, não precisa semear, não precisa orar, não precisa ofertar, não precisa dizimar, não precisa ajudar ninguém, não precisa mais ir para a igreja, não precisa fazer nada. Deus colocou unidade, irmão. Semeia. Com alegria e com gratidão, porque a palavra de Deus é semeadura, amor, gratidão, reconhecimento, alegria. Estar juntos no hospital, que é a igreja, orando pelos outros, intercedendo pelos outros, enfrentando a situação como Jesus foi preso, arrastado, arrancado da casa dele, levaram ele preso. Chegaram lá, ele precisou pagar para sair, mas voltou. E Deus o exaltou. O nome dele está na Bíblia, irmão. Até hoje, o nome dele é exaltado. Um homem que recebeu os filhos de Deus para que fosse pregado o Evangelho. E tem pessoas que querem visitas, oração ou fala do amor de Deus. Cuidado, o que nós estamos vivendo no Evangelho. Nobreza é você meditar a palavra de Deus, julgar a palavra de Deus, adorar a Deus, ler e entender e compreender. E por muito tempo, irmão, às vezes a gente passa dias. Irmão, passou indimissível. Hipocrisia, irmão, hipócrita. Porque muitas vezes tem pessoas também que não lê a Bíblia, irmão. Tem gente que também que pastor tem gente que não dá, tem gente que a gente passa desapercebido que não consegue. Mas a Bíblia diz que nós temos que ler, meditar na palavra de dia e de noite, ou meditar na palavra de dia e de noite. Não deu para você ler, medita no versículo. Medita na palavra, medita no louvor. Medita, pede para o Senhor trazer, porque uma palavra para Deus, Ele vai revelar para você tudo que tem oculto, tem que você deseja. E o Senhor vai dar vitória em nome do Senhor Jesus. E Paulo precisou novamente, mais uma vez, a perseguição no comodismo, irmão. O homem não para. Paulo agora, novamente, vamos lá perseguir ele. Então ele precisou sair dali de novo correndo. Fugiu de novo. Aqueles homens invejosos, gananciosos, orgulhosos, soberbos, arrogantes. Infelizmente, irmão, assim, nós temos algumas falhas, sim, lutamos com ela. Mas o púlpito em muitos lugares estão assim. Homens arrogantes, soberbos, acham que é o dono da unção, dono da palavra, dono da igreja. Não, a igreja é um corpo. E tem muitos homens e mulheres usando para falar, verdadeiramente. Então, meu amado, que você possa entender, compreender a palavra do Senhor. E diz ali que Paulo precisou rapidamente ser enviado
para o litoral. Os irmãos Paulo conduziu até Atenas, partindo depois com a orientação de Silas e Timóteo, unidos com eles assim que fosse possível. Paulo deixou ali Silas e Timóteo para ajudar mais os irmãos, e ele precisou ir embora. E diz, logamente nós vamos se juntar novamente à frente. Mas se torna um cristão nobre, irmão. Julgue a palavra, julgue a profecia, que a palavra de Deus vai se cumprir. Ninguém precisa ser vitorioso, vai conquistar. Não, a Bíblia diz que você é vitorioso, o Deus nos deu o direito de herança, filho, herdeiro de tudo essa terra, o melhor dessa terra. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Senhor, dá nobres, Pai, dá entendimento, sabedoria, mas acima de tudo, a unção do Teu Espírito, Papai. Que cada um seja tocado pelo Teu Espírito Santo, que esses homens sejam livres de toda religiosidade, de todo engano, de toda mentira. Anos de conformismo, anos de engano, Papai, buscando a paz e o gozo. Era tão simples. É abrir o coração, aceitar isso como Senhor e Salvador e convidar o Senhor, Pai. Mas não julgaram, tudo criticaram, Pai, colocaram rótulos sobre a igreja, rótulos sobre os filhos, rótulos sobre os pastores, Pai. Mas a verdade é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai se for através do Senhor. O Senhor não divide a glória com ninguém. E tudo que divide a glória do Senhor, tudo que rouba a tua glória, o Senhor não está presente. É um evangelho de mentira, de engano. Tudo que nós vemos, Pai, queremos buscar alguma coisa, conquistar, no seu por amor e gratidão, Pai, também estamos enganados, Pai. Porque nós vemos agradecer ao Senhor pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus, pelo teu amor, pelo